Bom, a principal semelhança, ao meu ver, entre o Estado e a religião é que ambas são instituições de adesão compulsória, adesão que não é exatamente voluntária. Bom, o Estado, a definição mais razoável de Estado é que ele é a instituição que alega ter o monopólio da violência numa determinada região, né? Então, mesmo quem defende o Estado, quem defende a existência dos políticos, admite que o Estado é uma instituição de adesão compulsória, né? Você não pode não querer participar do Estado. Ele conta uma história muito bacana, que ele vai te dar um monte de direitos, que vai ser muito bom para você participar do Estado. A Constituição fala que você tem direito a um monte de coisa de graça. Só que se você falar que não quer participar, muito bacana, é isso que você está me propondo, tô vendo aí que você está muito preocupado comigo, mas eu não quero. O Estado vai falar, não, você não pode não querer se associar a mim, né? Então, a adesão ao Estado, ela é compulsória, né? E a adesão à religião, você pode pensar que não é compulsória, né? Você não é obrigado a ir à igreja, você não é obrigado a rezar. Mas eu considero a religião, ou a igreja, uma instituição de adesão compulsória. Por quê? Porque a maioria das religiões, ela tem uma ameaça de violência bem clara ali, que é, caso você não siga os preceitos da religião, ou caso você não adote a religião, a ameaça é o inferno, né? E um detalhe, o inferno, a sua estadia no inferno, ela tem uma duração infinita, né? Então, algumas religiões deixam isso mais ou menos claro, mas a partir do momento em que você, caso você seja um ateu, você está sujeito a uma punição que é do tamanho do inferno, de uma duração que tem uma duração infinita, a partir desse momento não te torna uma opção aderir ou não a essa religião, né? Então essa para mim é a principal semelhança entre Estado e religião. Ambas são instituições que estão extremamente calcadas na ameaça de coerção, né? E aí, conforme a gente vai ficando mais experiente, a gente percebe isso como uma bandeira vermelha muito grande, né? Porque as coisas que são boas, em geral, elas vão ser de adesão voluntária, né? E tanto o Estado quanto a igreja não são de adesão voluntária. Então isso acende uma luz de que, opa, tem alguma coisa aí que talvez não seja tão legal, né? Isso demonstra também uma falta de confiança entre os defensores do Estado e da igreja muito grande, né? Porque eles alegam que eles são fundamentais para sua vida, que sem eles você não consegue sobreviver. E aí, se você começa a querer não participar, fala, não, você não pode não querer não participar. Uma ameaça com violência de forma mais direta, sequestro, né? O Estado vai chamar de prisão, mas alguém chega na sua casa e fala, ó, você não me deu dinheiro, eu estou te sequestrando, né? O nome disso é sequestro. E a igreja faz essa ameaça de que, olha, ateus, vocês vão pagar lá depois por você não ter se juntado a gente. E vocês vão pagar com o inferno, né? Então a coerção está no centro da igreja e do Estado. Eu vejo essas como a maior semelhança entre os dois. A segunda semelhança que me chama muita atenção entre a religião e o Estado é que ambos conseguiram, com muito sucesso, convencer uma parte muito grande da população que as pessoas que não se associam a eles, que as pessoas que não apoiam tanto o Estado quanto a religião, são pessoas menos boas, ou são pessoas más, né? Então, em relação à religião, isso varia muito de acordo com a época, de acordo com a região do mundo, né? Mas em algum grau, ateus são, de certa forma, ainda mal vistos, né? Muita gente acha que se você não tem Deus no coração, você não é uma pessoa boa, você não quer fazer o bem, você é egoísta, né? Então, existe uma associação bem forte na percepção das pessoas ainda entre ser religioso e ser uma boa pessoa, né? Acho que isso é muito claro.
Mas eu tenho a exata noção que isso depende muito da região, do mundo e da época, né? Antigamente, na década de 50, eu acredito que ser ateu era algo muito mais terrível, né? Que as pessoas tinham que esconder. E, e ainda hoje você encontra farto material na internet de que não é possível ser bom sem Deus, né? E, 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 e é engraçado que você vê que, de certa forma, a religião usa uma promessa de recompensa depois da sua morte, né, pelo fato de você ser bom, né? Então, ajude as pessoas que depois isso vai te ajudar a ir para o céu, né? E aí, nesse sentido, como o ateu sabe que não tem essa recompensa depois da morte, o ateu que ajuda as pessoas e se preocupa com as outras pessoas, de certa forma essa preocupação é até mais genuína do que a do cristão ou a do religioso, que faz isso imaginando que ele vai ter uma recompensa lá depois, né? Então, em relação à religião é muito simples, né? Existe uma crença que os ateus são pessoas menos boas por não terem Deus no coração, né? Em relação ao Estado, a esquerda, em especial a esquerda, os socialistas, fizeram um trabalho de marketing, principalmente no Brasil, nas últimas 3 décadas, que eu reputo como espetacular, né? Eles conseguiram colocar o rótulo de quem gosta do Estado, quem defende o Estado, é uma pessoa que se preocupa com os pobres, e quem gostaria de ver um Estado menos interventor nas liberdades das pessoas é uma pessoa que não gosta dos pobres, né? Eles conseguiram, acho que é o maior mérito da esquerda e dos socialistas no Brasil, conseguirem se rotular como os monopolistas da bondade, e que quem não pensa como eles é porque não gosta dos pobres, né? E é engraçado, né? Porque quem estudou um pouquinho assim de economia sabe que o que os socialistas defendem é o que mais prejudica os pobres, né? Então essa é uma segunda semelhança entre Estado e religião que eu acho que me chama muita atenção, né? A tentativa de rotular quem não pertence aos respectivos grupos como alguém que tem más intenções, né? Acho que por outro lado, os ateus, né, tanto o ateu religioso quanto o ateu político, ele entende que ele não enxerga muito essa correlação, né, entre boas intenções e bondade versus adoção da religião, apoio do Estado, né? Eu particularmente acredito que a maior parte das pessoas que defendem o Estado, elas o fazem por não entender de economia. Eu acho que é tão simples quanto isso, né? Elas não entendem lei da oferta e demanda, elas não entendem que os políticos não conseguem planejar a economia. E claro, tem as pessoas que realmente entendem a natureza do Estado, e se essas pessoas continuam apoiando o Estado, essa pessoa é um psicopata, né? Não tem outro argumento, né? Mas a grande maioria das pessoas, você percebe que elas são bem intencionadas. É porque elas realmente acham que sem os políticos, haveria mais pobres. Elas não entendem que os pobres são os mais prejudicados pelo Estado, né? Mas essa semelhança também é uma semelhança que me chama muita atenção entre o Estado e religião. Ambos conseguiram com muito sucesso rotular seus detratores como pessoas más, né? E claro que isso vai mudando ao longo do tempo, né? Em relação à igreja, acho que é algo que já se suavizou muito. E os socialistas do Brasil, principalmente, têm cada vez mais dificuldade em mostrar como que esse modelo que eles defendem, que todo mundo paga metade do seu trabalho para os políticos, como que esse modelo possivelmente pode ser bom para os pobres, né? Eles têm cada vez mais dificuldade de sustentar isso. A terceira semelhança entre religião e Estado que eu gostaria de destacar é que a gente sofre uma doutrinação na infância e na juventude muito forte em direção a ser um cara que aceita o Estado, acha normal, e um cara que aceita a religião, acha normal, né? Principalmente quem cresceu numa época em que não existia internet como eu.
Então, assim, eu particularmente só fui descobrir o outro lado da moeda nesses dois temas com 30 anos. Assim, eu tenho até um pouco de vergonha de admitir isso, mas é verdade. A internet, se não fosse a internet, provavelmente hoje eu nem imaginaria assim, que o Deus não existe, é possível chegar mais facilmente, né? Mas entendeu a natureza do Estado, entendeu quão decivilizatórios são os governos, o quão impossível é o governo de planejar a economia num país gigantesco como o Brasil. Se não fosse a internet, isso jamais passaria pela minha cabeça, né? Então, essa é uma outra semelhança que eu gostaria de destacar entre religião e Estado. Quando você é criança, quando não existe internet, o mundo ao seu redor, 99% das pessoas te transmitem só um dos dois lados. Não por maldade, é porque é o lado que elas acreditam. Então não tem como elas transmitir o que elas também não conhecem, né? Mas você é criança, todo mundo ao seu redor é adulto, eles agem como se Deus existir fosse um fato, eles agem como se o Estado ser algo natural e se algo normal e inquestionável é um fato, e você é criança, é muito difícil você conseguir questionar, né? Então eu acho muito interessante que o meu entendimento de verdade sobre essas duas questões aconteceu depois dos 30 anos, ou seja, há 4 anos. Começou a acontecer, né? E por curiosidade, o primeiro clique nos dois casos começou no YouTube, né? O canal do Pirula foi o que deu um empurrão final que eu precisava para entender que não existe nenhuma possibilidade de existirem seres sobrenaturais. E o canal do Rafael Lima, de Ideias Radicais, foi o pontapé para eu entender o que é um Estado, o que é um governo, o quão ilegítimo ele é, né? Claro que depois eu fui para a literatura mais formal, em ambos os casos, né? Eu li o livro do Richard Dawkins, eu li Democracia, o Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe, eu já li boa parte da literatura formal, mas o pontapé inicial foi pelo YouTube, né? Então essa é uma outra semelhança que eu gostaria de destacar entre religião e Estado. Nós somos doutrinados como jovens a aceitar e não questionar ambos, né? E a internet, felizmente, quebrou esse monopólio das ideias, porque agora é muito mais fácil você conhecer o outro lado, né? Uma outra semelhança que eu quero destacar entre Estado e religião é que muitas pessoas deixam de ser religiosas e passam a ser agnósticas ou ateístas, né? E muitas pessoas um dia foram socialistas, até comunistas, e passam a se tornar liberais e libertários. Um padrão que eu observo que me chama muita atenção nos dois casos é que muito pouca gente faz a volta, faz a migração de opinião ou de visão no outro sentido, né? Se vocês conhecem algum liberal, algum libertário que falou, não, eu estudei um pouco mais aqui e eu descobri que o socialismo na verdade funciona, eu descobri que eu viajei para os Estados Unidos, eu descobri lá que o capitalismo deu errado e que na verdade é o socialismo mesmo que vai funcionar, eu nunca vi. E ao mesmo tempo, depois que você se torna ateu, você entende todas essas pegadinhas da religião, é muito difícil depois você ver alguém que fala, não, eu pensei um pouco melhor aqui, cheguei à conclusão que Deus realmente existe, né? Então, esse padrão comportamental eu acho que vale a pena destacar. A migração que a gente vê de visão, ela é num sentido predominante, é no sentido de apoiar para deixar de acreditar, deixar de apoiar tanto o Estado quanto a religião, e esse é um caminho meio sem volta, né? Então esse é um jeito, ao meu ver, de ver a sabedoria das massas, né? Para onde que as pessoas vão, né? Existem muitos ateus que deixam de ser ateus? Não me parece. Existem liberais que estudam mais e percebem que na verdade o Estado ele vai funcionar sim? Não conheço, né? Então acho que esse é um padrão que eu entendo que nos ajuda a entender o que acontece, né? A migração das massas, né? Porque isso aí neutraliza os
os fatores individuais e olha mais o padrão no agregado, né? Por exemplo, para onde que os trabalhadores eles migram? Eles migram dos países com menos liberdade econômica para os países com mais liberdade econômica. Então, essa é uma forma interessante de entender para onde que talvez a verdade ou a melhor situação esteja, né? Em vez de você só olhar um ponto, o que aconteceu comigo, olha o que aconteceu com muita gente, né? Então, o que acontece com muita gente é que as pessoas elas vão ficando mais velhas, elas vão percebendo que o socialismo, que o governo não funciona. A gente não vê pessoas que, conforme é muito raro uma pessoa ficar mais velha e ela entender, passar a gostar mais do Estado, a não ser que ela seja um político ou um funcionário estatal, né? O que nesse caso é compreensível, há outras razões aí. Então, esse é um padrão que eu acho muito interessante. A migração das visões, elas têm o mesmo sentido, no sentido de se distanciar. E quem se distancia, em geral, não volta. Pode passar a observar isso. Bom, última semelhança entre o Estado e religião, para terminar esse vídeo, é que tanto a religião quanto o Estado não vão durar para sempre, né? Acho que a evolução da civilização, da sociedade, naturalmente vai levar ao fim do Estado e o fim da religião, né? Assim como hoje ninguém acredita em vampiros, uma pessoa que falar que acredita em vampiros ou em fadas não vai ser levada a sério, daqui a 200, 300 anos, quem falar que tem um cara lá no céu, que a gente reza e ele responde, não vai ser levado muito a sério. E o Estado daqui talvez alguns séculos, talvez menos, dependendo da velocidade com que o mercado popularizar e massificar as criptomoedas, as pessoas vão entender que o Estado era simplesmente um método medieval de semi-escravidão, né? Assim como hoje a gente olha para a escravidão e fala, nossa, isso era errado, as pessoas eram donas de outras, daqui a 200 anos eles vão olhar para trás e falar, gente, o pessoal lá nos anos 2000, eles pagavam impostos para políticos e eles achavam normal, eles eram semi-escravos e eles não aceitavam isso, né? Então, acho que essa é a última semelhança entre Estado e religião que vale destacar. Ambos não vão durar para sempre. A gente tem um pouco de dificuldade de ver isso agora porque a longevidade humana fica ali abaixo de um século, né? Então, mas é importante lembrar que 200, 300 anos na história da humanidade não é tanto, né? Então, ambos vão acabar. Acho que a gente já vê isso, a gente vê pesquisas que mostram que o número de ateus no mundo vai superar o número de religiosos em 50 anos. A quantidade de pessoas que entendem que o Estado é uma organização criminosa aumenta a cada dia, né? No Brasil saltou de 5, talvez para 5 milhões em 4 anos, nesse boom do movimento libertário que aconteceu desde 2014. Hoje existe internet, então a informação circula muito rápido, né? Então é natural que o Estado e a religião vão perder mais e mais força, década após década, até acabar, né? E aí o pessoal, assim como hoje a gente acha medieval o pessoal que vivia na época dos escravos e na época dos vampiros, dessas coisas, daqui a 200 anos eles vão olhar pra gente e falar, nossa, aquele pessoal era muito primitivo, hein? Eles pagavam imposto, eles eram semi-escravos. Enfim, faz parte da evolução da humanidade, né? Então eu espero que a utilidade que eu espero desse vídeo é ajudar quem se distanciou da religião a perceber que o Estado tem várias características similares ao processo de educação, ao processo de doutrinação que a gente sofre, ao modus operandi, né? E vice-versa. Então eu acho que se você é ateu, você tem a faca e o queijo na mão para se tornar um libertário. E se você é libertário, você também tem todas as credenciais intelectuais, digamos assim, para se tornar ateu. Eu vejo que o processo com que ambas essas instituições operam é muito parecido. E eu acho que havia espaço no YouTube para ter um vídeo que registrava essas semelhanças. Eu não vi esse conteúdo em lugar algum. Se eu estivesse fazendo pesquisa acadêmica mais formal na área de ciências sociais, psicológicas, é algo que eu talvez me interessaria em estudar com mais profundidade. E é isso, espero que
você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo. Um abraço.